Gente, vou falar sobre o charango, o pequeno notável que revolucionou a toada de Parintins, uma música que nos identifica hoje. Também vale ressaltar que o Amazonas não tem só a toada como música própria, tá? Nós temos outros ritmos ao longo desse universo que é a Amazônia. O Amazonas é muito grande, mas em Parintins especificamente porque Parintins hoje demanda muita cultura. Opa, pode ser que vai passar. Tá? Então, começando a falar para vocês sobre isso, sobre o charango, falar um pouco sobre a história dele, como que esse instrumento surgiu, como que ele apareceu. E muito do que a gente estuda sobre esse instrumento nos traz também revelações sobre outros instrumentos que a América doou para o mundo, como o ukulele, como o cavaquinho, como o quatro venezuelano e o charango é um deles. Então, com a chegada de Colombo em 1492, vieram nos barcos, junto com esses navegadores, além dos próprios aventureiros, vieram religiosos, e esses religiosos acompanhavam essas expedições para quê? Para dar registro, porque eram pessoas que eram letradas, pessoas que sabiam ler e escrever, então eles vinham para dar registro, até mesmo porque Colombo e outras autoridades que vinham nessas navegações precisavam dizer que essas novas terras pertenciam a alguma coroa, no caso a coroa hispânica. E esses clérigos, essas pessoas da religião, que eram jesuítas, eram pessoas ligadas ao catolicismo, estavam ali para otorgar, para dar direito realmente que aquela terra seria da coroa espanhola, ou seja, que os europeus estavam tomando posse daquele lado do planeta que até então parecia ser algo novo, que hoje a gente já nem usa mais o termo de descoberta, e sim de invasão. Essas pessoas invadiram, tá? Então, nesse contexto de invasão, deixa eu chegar um pouquinho mais perto ali da imagem. Colombo ele chega aqui nessa região, tá, do Caribe, que é onde é o Caribe hoje, e tem contato primeiro com os índios, esses indígenas que estão aqui na região aproximada da Guatemala, do México, e isso em 1492. Quando ele chega com esses indígenas, os indígenas se deparam com uma condição muito nova, muitas coisas novas trazem. Uma delas é o machado, por exemplo, né? Apesar de nós querermos inicialmente subjugar essas culturas, achar que essas culturas eram menos favorecidas, mas realmente, à frente do que já existia de tecnologia vindo da Europa para o Novo Mundo, esses índios se depararam com isso. E uma das coisas que esses religiosos que desembarcaram aqui na América trouxeram para nós foram os instrumentos de corda. Por quê? A gente pode passar. Porque os instrumentos que nós tínhamos com os indígenas eram instrumentos quase sempre idiomáticos, ou seja, assim, um registro de altura, ou quando não eram buzinas, eram instrumentos de sopro, mas os instrumentos de corda, de fato, os estudos mostram que nós não tínhamos instrumentos de corda aqui, tá? Nós tínhamos uma flauta, essa flauta, que é a flauta cariçu, que no Alto Rio Negro, o Amazonas tem isso muito presente, que é uma flauta de pano, como essa aqui, essa flauta aqui, tá? Que ela já estabelece alturas de som, então tem um som mais agudo, um som mais grave. E essa música, essa sonoridade primitiva, vamos colocar assim, originária das Américas, ela não, logicamente que não se regia através do que nós conhecemos hoje como a nossa música, que é uma música através dos intervalos estabelecidos por Pitágoras, entre essas outras coisas, que eu acredito que, se vocês já não estudaram isso, vão estudar, né? Nós temos alunos novos, inclusive, de música aqui falando, tá? Mas nós tínhamos os cordofones, os instrumentos de corda, propriamente dito. E um instrumento que veio nas caravelas foi a vihuela, que é um instrumento de corda, normalmente com 4 cordas, que ela vinha para quê? Para dar entretenimento para essa tripulação, para esse contingente de europeus que estavam desembarcando na América, tá? Então, vamos adiantar mais um pouquinho. Certo? Então, o que acontece? Porque esse instrumento, não somente a vihuela entra, mas também aquele primeiro contato que os europeus tiveram com aqueles guatemaltecas, que são esses indígenas. E outra coisa também que vale a pena, volta só lá para o mapa, só para eu comentar um negocinho rapidamente. Gente, esses povos todos aqui, eles já se comunicavam, tá? Nós temos, a história ser passada de uma forma para nós, na escola, parece que essas pessoas não se comunicavam. E eles já se comunicavam, os troncos linguísticos que existem aqui, eles tecem muita semelhança, tanto que quando os europeus tiveram contato com esses primeiros indígenas aqui,
eles, para invadir o Peru, que é onde a gente vai entrar agora, eles levaram indígenas daqui para invadir o Peru porque as línguas já se pareciam. Então eles se acompanhavam desses indígenas guatemaltecas, até mesmo porque eles já sabiam que existiam povos aqui embaixo. Eles já sabiam, eles já anunciavam, né? Olha, se vocês descerem para cá, vocês vão encontrar um outro reino também, de cidades grandes, construídas de uma forma bem estruturada, possuem reis, possuem rainhas, ali existe uma crença, ou seja, os europeus estavam, de certa forma, maravilhados com o que eles estavam vendo, mas só tinha uma coisa na cabeça: ouro, prata, canela, né? E eles queriam invadir. Então, com a vinda desses guatemaltecas juntos com esses religiosos para o continente sul-americano, vieram essas pessoas que eram agregadas e muitos deles já dominavam. Então, o primeiro contato que os europeus têm com a civilização inca é em 1535, tá? Então, anos depois, 1492, quase 40 anos depois, eles já têm esse primeiro contato com os quechuas, né, que são esses aimarás, são essas etnias que estão na Cordilheira Andina. E nesses 40 anos, é lógico que esses indígenas guatemaltecas, eles aprenderam muitas manufaturas, uma delas a metalurgia e outra a construção de instrumento, a marcenaria, a carpintaria, eles construíam. E os registros dizem que essas pessoas, esses povos primitivos, se deram muito bem com essas artes, tá? Vamos adiantar agora, pode passar. Bom, chegando no charango, existem várias teorias e boa parte dessas teorias tem muita verdade. Uma coisa... por não ter madeira no Novo Mundo, porque a madeira para fazer um instrumento como esse, fazer um violão, são madeiras que passam anos sendo secas, né, maturando durante muitos anos. Aqui não tinha madeira assim. E eles não, por eles gostarem muito, os indígenas gostarem muito do instrumento da vihuela, que agradava muito a eles, e já dominarem de forma autônoma a marcenaria, a loteria, que é a arte de construir instrumentos musicais, eles vinham em pedaços de madeira, podiam fazer o braço, né? Eles podiam fazer aqui o braço do instrumento, mas a ressonância, a caixa acústica de ressonância, eles não tinham material nem habilidade para fazer. E eles pegavam o tatu, o quirquilho, né? que é como é chamado o tatu em quechua, e tiravam a carapaça, comiam o tatuzinho, e o que sobrava eles faziam um instrumento musical. Tem uma lenda, um dos maiores pesquisadores de charango, ele é pesquisado no mundo inteiro mesmo, e um dos maiores pesquisadores é o professor Júlio Bindivil, que é um argentino que estudou em Chicago, tem livros publicados sobre charango, e ele traz essa lenda do folclore andino, que existia um índio que andava com seu tatuzinho de estimação. E passando dias no altiplano, dias, ele foi sucumbindo à fome, não tinha o que comer, muito frio. Chega uma hora que o tatuzinho fala para ele assim: você pode comer a minha carne. Ele: poxa, mas você é meu amigo, você é meu parceiro. Ele: não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar esse resto de vida, e toda vez que você quiser se lembrar de mim, você toca um charango. E daí vem a história do charango. Uma outra vertente do surgimento do charango é que, sim, os indígenas não suportavam a opressão europeia, e para ridicularizar a música europeia trazida por eles começaram a diminuir o instrumento para uma forma de realmente de ridicularizar aquela música nova para eles, porque esses indígenas sim já tinham músicas. No final daqui eu vou tocar uma música que foi preservada da chegada de Pizarro na cidade de Ayacucho. Eles conseguiram preservar essa música, a gente tem essa melodia até hoje, uma melodia que foi ouvida pelos europeus em 1535. Tá? E aí a gente tem o surgimento do instrumento do charango. Passando aí, meu Deus, o que é que eu escrevi no tópico? História da Lafatoada. Beleza. Então esse é o instrumento, é o charango, a história dele muito rápida, como é uma palestra relâmpago, eu estou tentando correr. Cara, e como é que o charango chegou aqui conosco? Primeiro, o charango há muito tempo que ele faz parte do contexto amazônico, porque não foi só em Parintins. Os músicos peruanos, o Peru, a Bolívia, o Equador, são países ainda em desenvolvimento. Então é muito comum a retirada de músicos do centro de Lima, do altiplano, da planície peruana, da planície boliviana, para tentar ganhar vida tocando nas praças. Isso sempre foi muito comum. Só que Manaus, Belém não são praças que aceitam muito bem. É muito difícil você ver ao contrário, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares que você vê as pessoas, os artistas populares
com maior aceitação nas praças. Esses músicos passavam por aqui, muitos deles passaram, e passando pelo Rio, passaram por Manaus, depois em Parintins, isso ainda na década de 70, na década de 60. Nós tínhamos um contexto comunista muito forte no Peru, que dividiu o país, que é o conhecido como Sendero Luminoso. Houve um processo de matança, de chacina muito grande também por parte da história do Peru, que fez com que esses ex-guerrilheiros também se destacassem, porque se eles continuassem no Brasil, no Peru, eles seriam assassinados, seriam condenados à morte, certo? E muitas das vezes o Sendero Luminoso dava uma aposentadoria para esses homens, para esses guerrilheiros, pagando passagens via fluvial para que eles viessem para cá. E como eles sabiam trabalhar com armas e com instrumentos, aqueles que podiam trabalhar com instrumentos eles traziam. Esse dado é importante porque Parintins, já na década de 80, tem um programa de rádio que abre com uma música andina, que abre com um programa de rádio de tarde que abre com música andina. E esse contato com a música andina em Parintins faz com que uma parte da juventude se interesse por aquela sonoridade, tá? Mas vamos lá, guarda essa informação. Em primeiro lugar, a gente tem o Fred Góes, que é esse senhor que está aí. Fred Góes é um jornalista parintinense. Ele, na década de 80, ele vai para São Paulo estudar jornalismo, se forma lá, ele trabalha, ao mesmo tempo ele é um músico. E no seu convívio, na sua rede de relações ali, ele conhece músicos sul-americanos, músicos uruguaios, músicos argentinos, bolivianos, e tem contato com essa nova orquestração, com essa nova organologia de instrumentos que até então, para nós, até mesmo no Brasil, não eram tão frequentes. Mas o primeiro grupo que ele funda, um grupo chamado Machipum. Esse grupo, o Fred Góes é um compositor, ele já traz com ele a ideia da Amazônia, a ideia de cantar a Amazônia, ele é um amazonense de Parintins. E a primeira vez, isso dito por ele, em uma pesquisa que tem de Bibi, que é feita pelo Enzo Leite, ele diz que a primeira vez que uma toada foi tocada com charango, com essas divisões, foi no subsolo do MASP em São Paulo, ali na Avenida Paulista, onde o Machipum tocou uma toada já com o ideal de cantar a Amazônia, não somente com o ideal de cantar só o alto do boi, sim já trazer esse viés da Amazônia para ser cantado. Um homem, um mecenas, assiste esse show do Machipum e convida parte desses músicos, entre eles o Fred Góes, para compor um outro grupo chamado Raíces de América. Esse grupo vai ser o grupo mais expressivo da América do Sul. Mercedes Sosa, Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Lô Borges, esses músicos todos têm participação no Raíces de América. E no Raíces de América ele conhece músicos, inclusive o charanguista de lá. Acaba essa vidinha dele lá em São Paulo, ele vem para Parintins, volta para Parintins, pode passar. Ele volta para Parintins e em Parintins ele traz, literalmente na bagagem dele, os instrumentos que ele conheceu nessa viagem que ele teve, nessa participação, nessa vivência que ele teve no Raíces de América. E vem nessa bagagem dele, vem bumbo legueiro, vem quena, vem zampone, vem charango e vem quatro venezuelano, entre outros instrumentos, tá? São muitos instrumentos. O charango que ele trouxe não existe mais, esse charango. Nós fomos atrás, esse charango não existe mais. E lá, ele volta para Parintins para fundar um jornal. E fundando o jornal, ele é um jornalista que ia fundar um jornal, ele se agrega, ele já é um músico, Parintins sempre ferveu em relação à cultura. E dois meninos, ainda com 15 e 16 anos, se aproximam dele, porque já são apaixonados por música andina, sabem que o Fred Góes é ligado a isso. Um deles é o Silvio Camaleão, que é do Caprichoso, e o outro é o Paulinho do Sagrado, que recebe esse nome, porque é Paulo, que ele fazia parte do grupo de jovens da Comunidade Sagrado Coração de Jesus na Parintins, e ficou com o nome artístico de Paulinho do Sagrado. Para o Silvio Camaleão, o Fred Góes vai dar aulas de charango. E só tem o charango na cidade, né? Então, para o Silvio Camaleão poder tocar o charango, ele se compromete a entregar os jornais para quem era assinante dos jornais do Fred Góes pela cidade de Parintins. Aí ele sai, e em troca disso ele recebe para aprender a tocar o charango. Paulinho do Sagrado ele não recebe charango, Paulinho do Sagrado fica com 4 venezuelanos. É uma pena, eu tenho 4 lá na sala, esqueci de trazer.
Aí fica o Paulinho tocando o quadro e o Silvio Camarão tocando o charango. Vamos adiantar um pouco. Em Parintins, da mesma forma que acontece em Itacoatiara, nós tínhamos um festival de canção também muito forte, que é o FECAP. Esse festival ele é registrado em uma pesquisa, uma dissertação de mestrado aqui do PPGH, do Pós-Graduação em História, pela Iana Guimarães. Ela tem até um livro, está até à venda na Amazon, e conta a parte da história. E nesse festival já existia uma certa rivalidade. Por quê, gente? Porque antes de 80, as músicas de boi só eram acompanhadas por percussão, não existia harmonia, era só percussão, certo? E com o FECAN, isso foi dando maior liberdade para esses jovens compositores trazerem mais da Amazônia para si, né? Para as suas composições. Então a gente vai ter em destaque o Silvio Camarão, de novo, comandando o grupo Vento e Proa, que é um grupo que participa do FECAP, e comandando outro grupo, o Tony Medeiros, que comanda o grupo Ajuri. E já nessas composições do FECAP, a gente já tem indício de uma vertente andina, porque eles já usavam flautas andinas e usavam charango ali, tá? Vamos lá. O que eu escrevi isso? Tá. Então vamos lá, como é que o charango entra na toada, né? Vou mostrar para vocês aqui o sonzinho do charango. Ó, eu vou pedir para o Reinaldo e a Luísa tecerem aqui um acompanhamento padrão da toada. É 2x4, a gente vai fazer, faz um tradicional, toada tradicional. Esse é o ritmo tradicional da toada. Essa toada a partir de 1980, tá? Entra a palminha aí e fica aqui. O charango entra aí, ó. Beleza? Pensei que ia tocar música caprichoso novo. Eu acho que hoje só deu caprichoso aqui. Não é só o Rosiel para revoltar. Eu vim de verde para não criar problema, mas eu por dentro, aqui dentro, é azul. Então, esse é o ritmo tradicional da toada. E por que o charango revoluciona? Porque o charango ele tem uma particularidade do instrumento, que são os trêmulos do charango. O charango é um instrumento, é um filho neto do alaúde, né? E ele tem um trêmulo que a gente chama de repique. E esse repique vai determinar muito dessa cadência nova que a toada vai se estabelecer. O repique é esse aqui. O repique é esse movimento aqui, ó. Com a chegada desses jovens compositores e a troca do padre do alto do boi pelo pajé, porque o padre é quem ressuscita o boi em Portugal, né? O padre morre, o boi preferido da fazenda, o dono da fazenda manda chamar o padre para rezar pro boi, e o padre consegue ressuscitar o boi. Ressuscita como? Tocando um tambor. Essa tamborina, quando ele bate o tambor, movimenta a alma do boi e volta, vai voltando para o boi, ele vai batendo aquilo. Por isso que é bumba, meu boi. Por isso que é boi bumbar, porque vem do bumbo, que é esse instrumento, certo? Só que Tony Medeiros pegou e falou assim, cara, vamos falar do índio, o índio vai vir para cá. Então é o índio que incorpora a figura do padre. Quem é que é o grande xamã das nossas etnias? São os pajés. Então o pajé traz isso, né? E trazendo o pajé, só a figura do pajé para dentro do boi bumbá, nós trouxemos toda uma vertente indígena para lá para dentro. Então nós temos uma outra possibilidade, uma outra necessidade, uma demanda dentro da apresentação, que é o ritual, que a gente vai fazer um ritmo de ritual agora. Você ficou cheio de
essas etnias entram na arena, literalmente entram, gente, porque nós tivemos períodos em Parintins que alguns rituais foram proibidos de serem reproduzidos dentro da arena, porque era uma falta de respeito muito grande com as culturas que emanavam aquela crença, certo? Nós tivemos alguns problemas. Hoje, as agremiações aprenderam muito com isso, mas na década de 90 nós tivemos, porque talvez os artistas brancos se empolgaram tanto com as possibilidades de reproduzir rituais que estavam nas etnias, nas aldeias, dentro de um ambiente tão favorável, tão amplificado, que aí houve um probleminha como esse, né? Mas aí, assim, voltando a falar agora do charango lá dentro da toada, como é que ele traz? Então, o charango, ele trouxe um timbre mais místico, mais envolvente e necessário para reproduzir talvez um som que a floresta nos emanasse, né? Talvez a floresta nos trouxesse aquilo. Então você entra na floresta, você espera um eco, você espera uma reverberação, você espera um frisson, um timbre, sabe, friccionado. A gente estava falando agora de paisagem sonora aqui com o Gustavo. Então essa paisagem sonora da floresta ela precisa vir para cá. E lógico, o Amazonas ele passou muito tempo sendo mais influenciado do que oferecendo influências, e até mesmo hoje a gente vive num mundo mais globalizado, mais conectado, mas nós somos numa época que se fazia muito aqui só o que se assistia na televisão, né? E na década de 90 nós tivemos determinadas liberdades para isso. Mas para o Festival Folclórico chegar aos ouvidos do mundo inteiro, foi necessário objetificar essa cultura e alguns princípios culturais, algumas coisas mais enraizadas foram deixadas de lado e nós trouxemos outras coisas para cá. Uma delas é a chegada dos sintetizadores, né, que substituíram as flautas andinas que estavam ali. Mas o charango permanece até hoje. Os primeiros discos, as primeiras músicas do Garantido eram tocadas e gravadas com 4 venezuelanos, mas o repique do charango, essa viradinha que vocês escutaram aqui, isso ficou muito mais característico para a toada, isso abriu muito mais liberdade para esse som. Tanto que hoje, tanto o Garantido quanto o Caprichoso utilizam o charango para até mesmo elaborar os arranjos das produções do que existe hoje, né? Nós tocamos 2 ritmos básicos aqui, que é a toada tradicional e o ritual, mas hoje é muito fácil de se identificar nos 2 discos, nas 2 produções anuais, né, as atuais. Nós temos para mais de 20 levadas, para mais de 20 grooves que os produtores, né, que os músicos em si, porque são muitos elementos que fazem com que a toada hoje exista. Muitos. Uma delas realmente é chegada de melhores professores de música no Amazonas, própria criação da Filarmônica, né? Em 1999, a Filarmônica tocando pela primeira vez no Bumbódromo, foi uma revolução. E aí os músicos de lá, de Parintins, passaram a vir para Manaus, tiveram acesso a outros mestres, foram crescendo. O próprio Sidney Rezende, que é um mineiro, chega e fala assim, gente, se a gente colocar e inverter esses baixos, assim, então revoluciona a harmonia. Então são muitos elementos que não cabem aqui nessa palestra, tá? Estou só mesmo para falar do instrumentinho aqui, eu chamo pequeno notável porque realmente ele é pequeno. Existe uma outra versão dele, que é o ronroco, que é maior, é o dobro do tamanho dele. E tem o chilador, que é um charango que só preserva o tamanho mesmo da paleta aqui. Mas o tamanho do braço e o tamanho do corpo dele é bem menor, ele é bem pequeno. O chilador em quechua é o estridente, é o Twitter, como se fosse o Twitter, né? O mais agudo que tem. A afinação dele é uma afinação igual do ukulele, igual da viola, né? É um instrumento que já sofreu muita influência, logicamente, da música ocidental e hoje pertence a um contexto de toda a América Andina. Ele está presente desde o Equador, desde a Colômbia até o Chile, o sul da Argentina, o instrumento está presente. Reivindico a pátria do charango, o Peru briga e a Bolívia briga, mas na verdade o instrumento mesmo, os primeiros registros que a gente tem estão nas catedrais bolivianas, em Potosí especificamente, onde que já tem nos programas de missa, né, nos programas que vinham de missa, já tem um desenho de indígenas tocando charango, já do século XVI, em Potosí, mas nessa época era tudo vice-reino do Peru. Então o Peru diz assim, naquela época tudo era Peru, então o charango é peruano.
mas os bolivianos são muito ciumados com isso. O charango boliviano é de um jeito, o charango peruano é de outro jeito. Passa mais um, eu acho que tem mais um. Isso. Não, então volta mais um pouquinho só para mostrar o charango lá em cima. Mais um. Que tem mais do charango tatu. Isso. Esse formato aí, que ele é um formato mais... Esse charango, ele é um charango boliviano, tá? O charango peruano, ele parece um violãozinho, ele parece um cavaquinho, o formato dele é igual de um cavaquinho. E o charango boliviano é assim, ele tem mais formato, tá? Vamos lá para o final, já falei do repique, né? Então hoje o repique, esse último aí, existem vários estudos, tem japonês tocando charango, inclusive um japonês, até é motivo de polêmica na Bolívia, porque tem um grupo muito tradicional na Bolívia, se chama Savia Andina, que na tradução é Seiva Andina, e eles tinham milhares de charanguistas para escolher no país inteiro, porque um dos charanguistas abandonou o grupo, e eles foram pegar um cara lá do Japão, pegaram o Itoto, que é japonês, e veio tocar charango. Os bolivianos rechaçaram o músico, mas ele caiu no gosto dos bolivianos e hoje ele faz parte lá do grupo, né? Ele aprendeu a tocar charango porque o pai dele era um apaixonado por música andina, e aí ele cresceu ouvindo aquilo e viu a oportunidade, e hoje ele mora na Bolívia porque toca salve andino. Eu não sei se eu fiz mais um. Não, acabou. Então eu vou botar rapidinho aqui umas músicas para a gente escutar, vou comentar. Dá tempo de botar? A música? Sim. Bluetooth, né? É. Gente, eu vou botar umas músicas aqui rápido para vocês escutar. A primeira música que eu vou colocar se chama Adiós Pueblo de Ayacucho. Já comentou? Vamos lá no isso. Vamos ver essa playlist. Chama isso. Primeira música, eu vou pedir que toca, tá? Essa música, lógico, é uma gravação mais recente, mas quando Pizarro com seus soldados chegarem a Ayacucho, já era uma cidade pavimentada, né, no alto, lá no altiplano andino, e os incas já sabiam que os espanhóis estariam chegando, porque o primeiro local que eles tocam é o norte do Peru, uma cidade chamada de Tumbes, e lá em Tumbes eles são recebidos de uma forma amistosa. Os povos, né, a comunidade de Tumbes recebeu muito bem os espanhóis. Por que recebeu muito bem? Porque eles tinham a ideia de que os espanhóis iam nos ajudar a conquistar os demais povos andigos que não eram subjugados ao Império Inca. Que é até errado chamar de Império Inca, mas de forma didática, na verdade era o Império Quechua. E o Inca é a pessoa, é o imperador, quem incorpora a liderança, né? E aí, quando eles chegaram nesse local, Pizarro chegou fedorento do jeito que era, em cima de cavalo. Os indígenas não conheciam cavalos, né? Não conheciam galinha. Eles chegaram e eles tocavam música, gente, e o que predomina, por mais que não seja uma música pitagoriana, mas a melodia, a forma de construir as melodias, a intenção melódica andina, ela é uma intenção pentatônica, usa 5 notas sem semitons, e a gente tem sempre uma terminação muito agradável aos ouvidos, porque ela resolve da forma que o nosso organismo quer que resolva. Tá? Então a gente vai escutar Adiós Pueblo de Ayacucho. Vocês vão notar que sempre o mesmo tema fica se repetindo. Também queria que os caras fizessem o primeiro, segundo, terceiro movimento naquela época, não dava, né? Vocês? Ok. Aí a segunda música é só uma assim. Isso. Essa música Soy Potosino, Potosino Soy, é a música do Raíces de América, do grupo do Fred Góes. E notem como já o Raíces de América já tocava
fazer essa mescla dessa musicalidade sul-americana, e vocês vão ouvir o charango e vão ver semelhanças, eu acredito que vão ver semelhanças já com a toada, que a gente já não chama de toada moderna, mas a toada a partir de 1980, da década de 1980. Potosí no Soy. O charango praticamente já é o mesmo da toada, ou seja, o charango da toada já é esse. Não sei se vocês perceberam, né? Se vocês escutarem hoje o disco de 2024, 2023, 2022, houve um resgate muito grande. Nós tiramos a bateria, né, da orquestração dos bumbais, foi retirada a bateria, que a bateria foi uma invenção ainda na década de 80. Mas se vocês prestarem atenção e escutarem bem as toadas, tanto de garotinho quanto caprichoso, vocês vão escutar esses elementos. Esse preenchimento com esses ornamentos dentro da música, feito principalmente com esses timbres, tanto timbres de quena como zampone, são essas flautas mais andinas, né? Vamos para a terceira música rapidinho. Essa terceira música vai mostrar como é que... Só um instantinho, volta para começar, eu vou falar aqui, para prestar atenção. A gravação é uma gravação bem antiga, uma das primeiras gravações. Quem grava isso é José Carlos Portillo. Como é que ele grava? No sítio dele, lá em Parintins, sítio do Periquito, eles vão para um lugar distante e botam um microfone assim alto. O Silvio Camarão, que é um menino, ele fica na frente segurando o charango, tocando o charango, ele já toca o charango, já tem os repiques do charango, e aí você vai mixando, você vai dispersando os instrumentos como se fazia nos Estados Unidos, há 40 anos atrás já se fazia nos Estados Unidos, mas na década de 80 estava se iniciando a gravação em Parintins. Então, ficava o Arlindo Júnior perto do microfone, ficava o Rei perto do microfone, porque eram os vocais, e surdo lá para trás, caixa lá para trás, então ele ia mixando de forma espacial mesmo, testando como ficaria bom, e quando está bom eles passam a gravar. Gravavam as músicas do Caprichoso, o primeiro a gravar as músicas é o Caprichoso. Quando terminava de gravar, como a fita tinha 1 hora, ele ficava pela cidade procurando compositores para encher a fita, porque o Boi só tinha 3, 4 músicas. E aí é por isso que os bois hoje entram na arena com 18 a 20 músicas. Tá? Terminava de gravar aquilo, passava a noite gravando, né, que era um momento de mais silêncio, e aí a Márcia Baranda já estava na porta. A Márcia Baranda também era uma menina, que foi presidente do Caprichoso durante muito tempo, saía, pegava aquela fita, levava para casa de alguém, eles iam replicar aquela fita para no outro dia botar um encartezinho azul e branco para poder vender, para pagar a roupa dos marujeiros e para pagar, para dar um dinheiro, inclusive, para quem tinha composto a música. Então observem como é que a música começa sempre com charango. Isso foi gravado assim, do jeito que eu estou dizendo para vocês. Tinha um aparelho de som que não tinha nada não era dedicado à gravação. Era um aparelho de som, como eles me disseram, mais sofisticado de Parintins. José Carlos Portillo era um dos gerentes do Banco do Brasil, ele tinha um poder aquisitivo para poder adquirir isso. Eu vinha para Manaus constantemente. Manaus vivia a Zona Franca e ele levava os técnicos daqui para gravar lá, né? Daí ele gravava dessa forma assim. E a gente vai escutar mais uma música, a próxima, que é a música, o primeiro disco gravado pelo Caprichoso, se chama Cultura Cabocla, que foi o J. Carlos Portillo que gravou, se organizou para fazer essa gravação, pegou patrocinadores para poder prensar um vinil, então um vinil gravado. E gravaram assim, mas já foram para dentro de um estúdio gravar, mas também gravaram ao vivo, já com o Magicus todo tocando ao mesmo tempo, né? Vamos ouvir também, começando com o charango. Já disseram que o boi é o bebê de gravar. Não me parem cabelo, depende de boi do mar. Já disseram que o boi é o bebê de gravar. Não me parem cabelo, e hoje
sempre presente, sempre repicando e chamando. E esse repique do Instagram abriu margem para tanta coisa que a gente escuta hoje, que dá vontade de realmente... Eu acho que não tem limite, a toada hoje não tem limite, a qualidade dos músicos amazonenses é muito alta, e também, né, o intercâmbio que existe com outros músicos fora do Brasil, fora do estado, tem repercutido com uma produção cada vez mais sofisticada. E a arena continua sendo a arena, né? Aquele peso da arena se reduz um pouco do ritmo, dos BPMs aí, tá? Então, essa foi a palestra Relâmpago, primeira palestra relâmpago da minha vida, primeira palestra aqui na Falácia. Obrigado por terem ouvido, obrigado pela presença. E uma salva de palmas para os meus dois pesquisadores. Obrigado.